Bom, vamos dar início então, tá? É, boa tarde mais uma vez a todos que estão presentes aí. A gente dando continuidade ao módulo da Marcinha de proliferação. Hoje nós vamos discutir cicatrização. Tá? Eu vou falar de aspectos macroscópicos, a Marcinha de microscópios, como sempre. Boa tarde, pessoal. Qual que é a importância da cicatrização a gente estudar? Algumas coisas vocês já viram nas aulas de HM2, HM1 ou HM2, não lembro, de curativos. Já sabem fazer curativos, ou pelo menos já têm conhecimento da técnica e aonde aplicar cada tipo de curativo. Então, para você saber que tipo de curativo você vai indicar, para saber se está evoluindo bem ou não, a gente precisa entender os aspectos de cicatrização. Então, a nossa aula, a nossa discussão agora vai ser isso, aspectos macroscópicos. Então, o que de clínico que a gente pode observar dentro de uma cicatrização, a gente tem como diferenciar, como classificar, para poder saber qual que vai ser a nossa conduta e como é que está a evolução desse paciente. Como o processo, como o nome já diz, né, cicatrização significa recuperação do tecido. Então, que tecido que vai se recuperar? O tecido que sofreu algum trauma. Então, quando algum tecido sofre algum tipo de lesão, a gente fala geralmente de lesão de pele ou de mucosa, que é o que a gente vai interessar aqui, a gente diz que houve uma ferida. Tá? E essa ferida, ela precisa se recuperar. Tá? Esse tecido lesado, machucado, ele vai expor o organismo a uma série de consequências, de implicações de evolução, então ele precisa se restituir. Ele tem que se recompor o mais próximo possível ao estado que ele estava antes, ou de uma forma em que essa proteção continue. E esse processo de recuperação é chamado de cicatrização. Tá? Então, não confundir cicatrização com ferida, que são duas coisas diferentes. Tá? Uma coisa que é importante lembrar é que vocês vão ver, muitas vezes, pacientes internados, clínicos ou cirúrgicos, alguns vocês já acompanham, já devem ter visto no posto de saúde, no PNESC, por exemplo, um pé diabético. Você vê que o pé diabético tem, você olha lá, às vezes o cara perdeu um dedo, a pessoa, né? Tem uma lesão ali, já com aquela cicatrização já empretejada, alguns mais avermelhados, alguns com sangue. Aquilo tudo é um processo de cicatrização. Então, o processo que vai da lesão, da ferida, até a recuperação total do tecido, ela é a mesma para todo mundo. Tá? O que muda é o tempo em que cada uma passa. Então, por questões, às vezes, de constituição, por questões de fisiologia ou fisiopatologia, de alguma comorbidade, alguns organismos eles têm mais dificuldade, levam mais tempo, outros menos tempo para poder sair desse processo. Se forem olhar bem a própria situação nossa do Covid atualmente, na fisiopatologia, um dos grandes problemas do Covid, o que é? Do vírus. Não é exatamente a lesão causada pelo vírus, é o processo de cicatrização em consequência da lesão que ele provoca. Por que se acredita que crianças não tenham tantos óbitos com Covid, pessoas mais jovens, todas, a gente vê que criança não tem, a gente vê que várias situações não tem. Acredita-se que existe uma modulação dentro desse trabalho do processo de cicatrização. Então, processos mais intensos falam a favor, às vezes, de complicações, no caso do Covid, maiores, né? Algumas medicações são até utilizadas para tentar para segurar isso, mas é um processo de cicatrização. Tá? Então, a reparação ela tem as mesmas etapas, não importa o tempo. Às vezes a pessoa vai a óbito no meio de uma etapa dessa. Às vezes o organismo não consegue dar conta, às vezes alguma infecção, alguma outra coisa se ajunta a tudo isso e não consegue. Tá? Mas as etapas elas são as mesmas. Todas as cicatrizações passam pela mesma etapa. Vamos falar um pouquinho de ferida. Essas classificações é importante vocês saberem diferenciar. Então, quanto ao tipo de ferida, nós temos basicamente uma classificação que coloca elas em 3 tipos. Uma é com relação à profundidade das estruturas comprometidas. Tá? É bem básico. Ou é superficial ou é profunda.
Normalmente, a gente considera profunda aquelas que pegam pele e tecido subcutâneo. Às vezes, a pessoa tem um subcutâneo grande. Então, às vezes, você olha, tem lá uns 10 centímetros de incisão, ela aparentemente é profunda, mas a hora que você vai explorar, ela não chega aos planos mais profundos, não pega ponerose, nada. Então, é de observação. Tá? Então, você vai olhar, uma pessoa muito magra, por exemplo, às vezes ela não é tão profunda olhando, mas às vezes já abriu, já pegou cavidade, ou é um membro, atingiu o tendão, né? Então, normalmente, quando até subcutânea, ali na pele, tecido subcutâneo, a gente normalmente classifica como superficial. E a partir disso, ela é profunda. Tá? Não tem uma medida em centímetros, vai depender da tua observação na hora que você vai estar vendo as estruturas ali. Isso é importante, porque a hora que você vai encaminhar uma paciente dessa, você precisa saber disso, porque você, por exemplo, é um cirurgião geral, tá de plantão lá em algum lugar no interior, parece alguém que tomou um corte estava cortando carpim do mato, acertaram a foice no braço do cara. Se ela tiver acertou lá no braço, cortou. Se tiver comprometimento de tendão, por exemplo, é uma abordagem. Você vai ter que olhar. Vai falar, olha, é uma lesão profunda, aparentemente tem lesão de tendão, ou expôs a sinóvia, tem cartilagem. Isso vai mudar muito para que você vai encaminhar. Porque o cirurgião, a princípio, não vai fazer grandes coisas. O ortopedista nem quer que ele mexa. Você vai, normalmente, diminuir, estancar o sangramento, hemorragia, vai fazer algo ali paliativo e vai encaminhar para um cirurgião. Então, saber se é profundo ou não é importante. Com relação ao tipo de cicatrização, a gente classifica as lesões com relação ao tempo, tá? Lesões agudas ou lesões crônicas. Normalmente, a lesão aguda ela tem um processo ativo e de curta duração, tá? Então, às vezes, você tem uma lesão em que ela começa a recorrer. Ela trata, ela começa a melhorar, mas ela volta a piorar. Você trata, ela melhora, mas volta no mesmo lugar. Então, tem mais a ver com o tipo de tempo e de forma que a recuperação está tendo. Tá? Então, a lesão crônica é aquela que sai fora daquela média de padrão de tempo. A gente, como eu falei, elas têm etapas. Aquela que se estaciona numa etapa e não sai dali e permanece por muito tempo, a gente classifica como uma lesão crônica. Tá? Mas ela se mistura muito esse conceito com o tempo de evolução. A gente espera que uma cicatrização, é só vocês verem machucados de vocês quanto tempo eles se formam, um machucado em que não está melhorando muito além do tempo, pode às vezes ter uma evolução de ter uma classificação como crônica. E às vezes a etiologia, dependendo do lugar, às vezes uma fissura anal, por exemplo, uma fissura vaginal, uma fístula, que é uma comunicação entre cavidades, elas até o aspecto é mais evoluído do processo inflamatório, mas ele não se resolve, mantém uma comunicação, por exemplo, ali. Então, uma fístula, por exemplo, é uma lesão crônica. E quanto ao risco de infecção, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a vida do paciente depende de uma boa identificação desse tipo de ferida. A gente tem no extremo a limpa, tá? E a outra, no outro extremo, seria a contaminada, tá? Ou suja, a gente usa mais o termo contaminada. Então, a pessoa cortou o braço aqui, se machucou, tem menos de 6 horas de evolução, a gente diz que essa ferida é limpa. Tá? Se ela tiver mais de 6 horas de evolução, a gente diz que essa ferida ela é contaminada. Tá? O que a gente tem de conceito a mais aqui, eu falei de extremos, né, é porque existe a ferida infectada. A ferida infectada, o que é? É aquela ferida que tem um processo infeccioso junto, tem contaminação geralmente bacteriana, pode ser fungo, mas normalmente a infecção significa que tem infecção bacteriana ali, tá? E, geralmente a infecção bacteriana vai ter o famoso pus, tá? Então, ela é diferente. Você, obviamente, numa ferida limpa, pouco provável que ela seja infectada, tá? Mas uma contaminada, ela pode, às vezes, se infectar. Tá? Como você vai saber isso? Pelos aspectos inicialmente macroscópicos. Então, isso é importante. Por quê? Porque, às vezes, uma ferida limpa, você pega, cortou ali, chegou lá no pronto-socorro com 2 horas de evolução, ela é superficial, não tem comprometimento
profundo, normalmente você lavando bem com água e sabão, passando a escovinha ali, lavando, fazendo uma boa asepsia do local e dando os pontos, normalmente não precisa nem antibiótico. Tá? Quando está infectada, aí você vai ter que você vai ter que entrar com uma medicação junto. Se for um processo bacteriano, normalmente vai ter que entrar com antibiótico. Então, esse conceito ele é muito importante. Por exemplo, um parto normal. Parto normal, às vezes faz um corte, faz uma episiotomia, ou às vezes lacera. Tá? É uma infecção, tá, sai nenê, sai cocô junto, sai xixi, sai líquido amniótico, sangra. Tem um monte de coisa em cima. Tem cocô, tem xixi, ela é infectada? Não. Ela é suja ou contaminada? Ela não é a cirurgia limpa cirúrgica, mas ela não tem indicação de entrar com antibiótico ali. Tá? Então, são conceitos importantes que é a classificação das feridas. Outro tipo de classificação das feridas é quanto à causa. Tá? Então, a gente tem um monte de tipo, algumas vocês precisam saber. Eu vou mostrar algumas imagens, tá? Algumas vocês precisam saber identificar. As mais comuns são as incisas, tá? Não é incisiva. Tá? Isso foi perguntado em prova. Tá? Olha o português de vocês, lesão incisa ou cortante, tá? Provocada por um instrumento afiado. Normalmente, vocês vão ver a diferença das outras. Uma faca, pensa assim, uma faca afiada, um bisturi, ela faz um corte fino, certinho, não tem perda de borda, ela não tem aquele chanfrado, não fica feio, ela tem um corte liso, reto e não tem perda das bordas. Tá? Isso acontece onde? Se for um acidente, um corte por vidro é muito comum, um corte por faca, mas o bisturi produz uma lesão incisa, uma lesão cortante. A diferença é que o corte, a incisão do bisturi, é um corte feito controlado. Você tem uma programação, você tem uma asepsia antes, você tem um meio estéreo, razoavelmente estéreo, e você vai ter uma lesão feita dentro de um controle. Você vai saber o que você vai abrir e o que você vai fechar ali. A outra que também é feita por instrumento cortante, é a lacerada. A diferença é que a borda fica irregular. Pensa numa tesoura mal afiada, ela vai cortando e vai tirando o pedaço. A borda não fica certinha, aquele negócio retinho, fica um lugar cortado, faltando um pedaço aqui, fica irregular. Tá? Às vezes você vai ter que usar uma tesoura cirúrgica para cortar ali, para poder ficar regular o tecido, para você poder juntar. Tá? Muito comum. Acidente automobilístico, às vezes que o metal retorcido do carro faz lesão tecidual, perde pedaço, pode ter lesão incisa junto, mas pode ter lesão lacerada junto. Outra importante é que não tem essa perda ao visual, porque a pele não se rompe e a contusa. A contusa é a pancada. Deu a pancada, por cima não tem perda, não tem lesão, mas tem por dentro. Forma hematoma, aquele roxo que fica. O hematoma o que é? É lesão tecidual, tá? Mas não houve ruptura da pele. Então, pancada, ficou roxo, hematoma, é um tipo de lesão contusa importante. A gente tem também duas muito parecidas, que são a perfurante e a penetrante. Normalmente, a perfurante são lesões, desculpa, em que a observação, elas são muito próximas, muito parecidas. Geralmente são pontuais e elas geralmente a profundidade não depende muito da classificação delas. Se você pegar um espeto de churrasco ou pegar um prego, as duas vão fazer lesões perfurantes. Tá? Normalmente, a perfuração ela tem a ver com a profundidade também. Normalmente, você fala de penetração quando você tem algum tipo de lesão, por exemplo, por arma de fogo. Tá? Porque quem vai provocar a lesão é um objeto que vai permanecer lá dentro, ou que vai passar e vai atravessar, né? Isso do prego à arma. As duas são muito parecidas na observação, mas elas têm características diferentes, porque isso é óbvio, né? Um projétil conhecido como bala de revólver, ele vai provocar efeitos diferentes, principalmente dependendo do tipo, né? Quem já viu a arma tipo 22 sabe que ela vai entrar e vai ter um caminho irregular.
Uma arma 38 vai ter um trajeto mais linear, né? Mas elas são parecidas. A diferente é a característica do objeto que provoca. O restante varia muito. Ah, você tem a escoriação, por exemplo, imagina alguém que está andando de bicicleta ou de moto que cai no asfalto, vai ter aquela ralada. A ralada é uma escoriação. A ralada muitas vezes pega uma área mais extensa, né, que não tem como a gente nem dar ponto ali. Ela vai ter que cicatrizar, vocês vão ver por segundo, de uma outra forma, eu vou explicar depois. A queimadura é aquela lesão típica que pode ser pelo sol, pode ser por radiação, pode ser por fogo, pode ser por limão, que é a química, né? Tem várias formas de lesão por queimadura. Vocês já viram? Acho que vocês até tiveram já atividade de HM em enfermaria de queimado. Se não tiveram, vocês vão ter, né? A amputação é aquela que tira um pedaço, que arranca um pedaço do membro, que ela pode ser tanto traumática, acidental, quanto cirúrgica, né? Às vezes a pessoa, acidente de moto é muito comum, principalmente quando a colisão é lateral, o carro acerta a moto, o cara está com a perna ali, o carro amputa do joelho para baixo, muitas vezes ali, né? E a iatrogênica são aquelas provocadas por procedimentos. Às vezes, não por erros médicos, às vezes por erros, mas às vezes são sequelas inevitáveis. Vai fazer uma radioterapia, às vezes vai ter sequela, vai fazer uma ferida ali já prevista, mas ela é feita por causa do procedimento, então é chamada de iatrogênica. Vou mostrar algumas. Fala, alguém ia falar alguma coisa? Ivan, eu tenho uma dúvida. E se, por exemplo, houve uma contusão, a pessoa ela teve o dedo prensado, por exemplo, e rompeu a pele dela, como que ela vai ser classificada? E ela rompeu Então, em um corte sem essas bordas irregulares. Se você teve uma lesão que houve lesão da pele, ela vai ser normalmente incisa, lacerada ou por amputação. Se manteve um membro ali e a pele está certinha, está lisinha ali, em volta, ela é incisa ou cortante. Se houve perda das bordas e ela está irregular, é lacerada. Mas se houve abertura da pele, ela não é contusa só mais. O mecanismo pode ser por pancada, mas se abriu a pele, ela não é contusa mais, ela vai ser incisa ou lacerada. Tá bom, obrigada. Ou a amputação se arranca fora, né, também. Ó, isso daqui, para a gente agora dar uma olhada. Aqui a gente tem uma ferida cirúrgico-incisiva, tá? O aspecto tem o seu aspecto cirúrgico, dá para ver que isso daqui são pontos, tá? Quem tem dúvida, o cortezinho está aqui no meio. Esses menorzinhos aqui são pontos, tá? Esse ponto é um ponto feito contínuo, tem um lacinho aqui na ponta, um lacinho aqui, e esse ponto foi ancorado na pele, tá? Então, mas poderia ser separado. Normalmente na pele, dependendo do tipo de cirurgia, do tipo de paciente, de cuidado que ele vai ter ou não, de higiene principalmente, o ideal é que faça separado. O risco de ter disso aqui abrir depois é bem menor, cria mais hemostático, inclusive. Mas isso a gente vai ver, vocês vão ver com técnica cirúrgica. O importante é que tem vários pontos aqui, é um corte retinho, lisinho. Tá? Pode ter sido feito por um bisturi, uma cirurgia programada, pode ter sido feito por um caco de vidro que o cara enfiou a mão na janela, ou uma faca, um corte com uma faca, estava cozinhando e abriu isso daí. Não importa. De qualquer forma, ficou bonitinho. Tá? Dá para ver que foi só juntar as bordas ali, foi lavado, foi feito curativo e deu os pontinhos, não houve perda de substância. Então, isso é uma ferida cirúrgica ou incisiva quanto ao tipo de ferida. Não dá para saber se ela foi profunda ou não, porque a gente não viu antes. E se ela teve menos de 6 horas, foi uma ferida limpa. Aqui, mesma coisa. Aqui foi provavelmente uma cirurgia, por causa do tipo de ponto, já dá para saber que foi um tipo de cirurgia. Tá? Foi feito um corte aqui. Pode, eu acho, eu não tenho a peça inteira, não tenho a foto inteira, mas parece que é um braço, pode ter sido até uma cirurgia do túnel do carpo. Foi feito um pontinho do tipo Donati, muito bem feito os pontinhos aqui, tá? E foi feito um ponto separado, o suficiente para juntar essas bordas e elas poderem continuar o seu processo de cicatrização. Mesma coisa da passada, tipo de cirurgia incisa. Aqui, que tipo de ferida que a gente tem?
A gente não sabe o tempo de evolução, tá? É uma ferida que foi recente, dá para ver que é recente pelo aspecto, né? Uma ferida aguda, porque é recente. Aparentemente ela é superficial, mas teria que explorar para poder saber se tem tendão ali, se tem músculo, o que tem ali. Pelo aspecto já do que foi feito depois, acredito que não, porque ela não teve, o cara já pegou e já suturou ali. Então, vocês podem ver que, apesar dessa boca só está aparecendo porque foi afastada, mas ela está lisinha aqui, ó, retinho, foi feito. Provavelmente não foi cirúrgico, porque esse membro está peludo, né? Se fosse centro cirúrgico, provavelmente teria sido feita uma tricotomia antes ali, para diminuir o risco de infecção. E os pontinhos aqui também, mesma coisa. É um tipo de ponto contínuo que não é muito recomendado para a pele nem para trauma, tá? Mas isso aqui é só para demonstrar que a borda está bem coaptada, tá? Então, foi só lavar, limpar e dar os pontinhos aqui para estar juntando aqui. Aqui é uma contusa, tá? Alguma pancada, né? Ou bateu na mesa, ou tomou um chute, alguma coisa aconteceu aí que ficou esse hematomão aqui. Dá para ver bem que tem esse roxo aqui por baixo, esse verde amarelado que está tudo aqui, mais amarelo aqui. Isso aqui é tudo a lesão tecidual. Houve uma lesão importante, tem sangramento aí, e com isso vai ter que ter uma recuperação. Esse tecido, apesar de não ter tido lesão da pele, não houve exposição, mas tem um trauma importante aí. Isso é clássica ferida contusa. Aqui, mesma coisa, pancadinha no cotovelo, tá? A famosa dor de cotovelo que deve ter dado aí. Dá para a gente ver que a pele está bastante íntegra, a pele conseguiu segurar bem, mas por baixo houve lesão tecidual. Isso é comum. Vocês vão ver que às vezes tem trauma de acidente automobilístico em que o cara chega aparentemente bem, mas houve uma hemorragia interna. O que é hemorragia interna? Houve um trauma interno, a cinemática da pancada, tá? Isso tem a ver com inércia, com lei física, provocou uma desaceleração muito grande de algum órgão lá dentro e houve uma rotura, rompeu o ligamento, rompeu o vaso e o cara sangra lá por dentro. Tá? Você olha por fora, às vezes você vai ver escoriação, vai ver um ralado, mas se você não fizer as manobras de procedimento que tem que fazer para investigar se tem sangramento interno ou não, essa pessoa morre de hemorragia na tua frente por falta de orientação. Por quê? Porque teve uma lesão, uma contusão que provocou um trauma interno. Tem teses de doutorado, inclusive, da década de 70, em crianças com lesão de base. Era a síndrome do tanque, de lavar roupa. Então, era muito comum colocar, simplesmente pessoal do interior, né, mais de fazenda, o tanque de lavar roupa ficava em cima de tijolo solto. Aí a criança vinha subir para brincar, o tanque caía por cima e provocava uma lesão exatamente em cima do baço. Tá? Tem que fazer esplenectomia, se for feita a tempo, né? Senão leva a hemorragia importante com óbito também. Tá? Mas são lesões contusas. Ops, travou meu computador. Foi. Aqui é uma lesão lacerada, tá? A gente não consegue, às vezes, nem ter uma visão exata da onde que começa, da onde que acaba a lesão. Tá? Esse paciente foi a óbito, obviamente, tem um buraco aberto na cabeça dele, tem exposição de crânio, perdeu massa cerebral, mas para mostrar que a lesão ela é completamente irregular, tá? Totalmente irregular. Isso aqui, para fechar, para dar ponto, até para o cara do necrotério, deve ter dado problema. Tá? Lesão típica, isso aqui pode ter sido um acidente automobilístico, da pessoa estava sem cinto, ou tomou uma machadada na cabeça, mas houve uma perda muito grande de tecido aí. Mais provável que seja um acidente. Eu comecei a levantar umas fotos, começou a me dar um pouquinho de enjoo, resolvi mudar, porque as fotos ficavam meio tensas ali. Tá? Mas isso é uma lesão lacerada. Tá? Aqui, essa pessoa ficou bem, tá? Foi um acidente de carro também. Parte dela tá limpa, mas aqui embaixo teve perda, ela ficou irregular. Tá? Então, uma lesão que ela tem uma parte incisa e uma parte lacerada. Tá? Mas aqui também a cirurgia foi tranquila. Essa daqui, até consegui a cirurgia após dessa pessoa aqui. Mas ela tem aqui, nessa região aqui, uma lesão incisa. Aqui parte dela é incisa, mas aqui embaixo, perto da orelha, tem perda de tecido. Tá? Então, as lesões, às vezes, elas podem ser mistas, principalmente quando
a gente tem quando a gente tem acidente. Por acidente é muito comum causar esse tipo de lesão mista, né? Pode ter tudo, pode ter contusão, incisa, lacerada, amputação, tá? Mas aqui clássico é incisa mais essa parte aqui que houve perda, né? Então tá bem lacerado ali. Aqui a gente tem as perfurantes e penetrantes, né? A princípio, isso daqui é lesão de arma de fogo, tá? A gente pode até classificar, não, a gente não tem como, eu não sou legista, que ninguém é legista, mas o aspecto com essa borda irregular meio chamuscada, ela fala mais a favor de uma penetrante, que é por arma de fogo, né? Mas ela pode ser a perfurante, a penetrante, como eu falei, os conceitos se misturam todos para a gente que não vai ser só quem vai fazer medicina legal, quando chegar lá, vai ter que fazer essa diferenciação um pouco melhor ali. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é o queixo, aqui está o queixo, a boca está aqui, aqui tem uma correntinha no pescoço, tá? Essa área aqui, a área de precórdio, né? Então, foi um tiro de cima para baixo, outro tiro de frente, e região do coração, tá até inchado aqui, por quê? Porque provavelmente houve um grande sangramento, também é foto de ML, né? Tá? Dá para ver bastante chamuscamento aqui, mas foi tiro também aqui na área do peito. Aqui parece, eu não tenho também a imagem, mas foi tiro de arma de fogo menor, da 22, paciente vivo, né? Tá? Então, orifício também pequeno, sangramento, mas poderia ter sido um espeto, faria uma lesão muito parecida. Tá? Quando normalmente, isso vocês vão ver quando começarem a atender na urgência. Normalmente o tiro ele vem quente, né, do projétil. Então esse quente às vezes ele vai penetrando, vai abrindo, mas ele meio que dá uma cauterizada. O ponto, a borda, o local da penetração muitas vezes não sangra dali. Normalmente sangra de lá de dentro. Quando é faca, espeto, ponta, prego, como não penetra muito e pega a região vascularizada, geralmente fica o sangramento um pouco mais ativo, como esses daqui. Tá? Mas são lesões perfurantes também. Do tipo de lesão, gente, do tipo de ferida, tranquilo até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguém aí? Tem, acho que não tem nenhuma dúvida. Tá tranquilo, pro. Tranquilo, então tá. Se precisar, vocês param e avisam aí. Agora a gente vai falar especificamente do processo de cicatrização, que é a recuperação das feridas, né? Então, gente, a gente tem uma coisa que vocês vão ouvir muito. Já deve ter ouvido falar e vão ouvir muito. A cicatrização, ela tem várias classificações. A primeira dela é com relação ao tipo de fechamento. Tá? Então, isso daqui vai ser cobrado muito de vocês o tempo inteiro, vai ser cobrado hoje, amanhã, depois da manhã, em prova, em OSCE, em tudo. Tá? Isso aqui só não vai ser cobrado na época da prova da residência, porque se chegar até a residência e não souber isso, se não for automático, volta para HM2, para HM3 aí, porque isso tem que ser algo do dia a dia, é igual para escrever de pirona. Tá? Então, com relação ao tipo de fechamento, a gente tem classicamente dois tipos. A gente fala em cicatrização por primeira intenção ou cicatrização por segunda intenção. Existe um terceiro tempo, uma terceira intenção, que é uma mistura das duas, que eu vou falar para vocês. Tá? Tem livro que não fala, que não mostra isso, mas alguns existem. Mas o clássico é fechamento por primeira ou por segunda. Quando que fecha por primeira? É aquela sutura em que você pode fazer por ponto, pode fazer por esparadrapo, por aproximação, por adesivo cirúrgico, mas é aquele corte geralmente inciso em que vai fechar por uma sutura simples, tá? Então, a sutura simples, eu falei, ela pode ser... Às vezes você faz um ponto falso com micropor, a gente usa em cesárea muitas vezes ponto falso, às vezes também vai cicatrizar quando a coisa é pequena. Então, o importante é quando você junta a borda, tá? E ela cortou, aquela perna lá ficou aberta, você vai juntar, vai dar um pontinho ali e ela vai... É como se você passasse uma cola. Não vai ter
tanto tecido de reconstrução ali no meio. A borda se juntou um lado, se junta com o outro, ela vai colar. Então, esse, de uma maneira mais grosseira, é isso que a gente chama de primeira intenção. A segunda intenção é quando ou você juntou e por algum motivo ele abriu sozinho, e aí não tem jeito, ele vai ter que criar um tecido aqui no meio para preencher esse espaço, vai ter que formar um cimento aqui no meio, e aí as bordas vão ficar onde elas estão, e esse cimento que vai se aproximar. Que esse é o de segunda intenção, tá? Que é no caso, nessa barriga a gente tem partes em primeira intenção, partes em segunda. Tá? Então, é uma incisão que vai aqui do processo chifóide até a sínfise pública, praticamente. Tá? A parte dela ficou bonitinha, colou, parte abriu. Aí alguém vai me perguntar, por que parte colou, parte abriu? Isso cara, tem uma série de características que fazem com que isso aconteça. Tá? Desde o estado de nutrição do paciente, técnica cirúrgica utilizada ali, já adiantando, não adianta, essa que abriu aqui, não adianta pegar o fio e querer passar o fio aqui, porque ela não vai colar ali. Tá? Essa pele já tem uma característica, esse tecido ali, em que não adianta. Se ele abriu ali, é porque alguma coisa no processo fisiológico de reparação não está funcionando. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer curativo ali, vai esperar que o organismo crie tecido e recubra esse espaço que ficou aberto aí. Então, quando a borda não se junta e vai ser necessário a síntese pelo organismo de um tecido para recuperar, a gente chama de cicatrização por segunda intenção. Tá? Então, essa incisão ela é clássica. Áreas de primeira intenção e áreas de segunda intenção na mesma ferida cirúrgica. Tá? Foi uma cirurgia extensa, não sabemos por quê, no caso aqui. Pode ser trauma, pode ser câncer, pode ser um monte de coisa. Tá? Mas a gente sabe que faltou condições para o organismo dar conta de fechar sozinho a incisão inteira ali. Tá? Outro lugar que pode aparecer são áreas de tensão. Então, o que a gente tem na esquerda ali? A gente tem uma plástica de mama tradicional, tá? Foi feito um T invertido. Essa técnica é utilizada quando a mulher tem uma mama muito volumosa e precisa diminuir o tamanho. Tá? Não é a cirurgia de colocação de prótese. Então, amamentou ou já tinha uma constituição de uma mama grande. É comum, às vezes, paciente com mama grande ter dor na coluna, vai tendo deformação, e aí tem que operar. Aí você abre a areola, tira o tecido, e para a mama diminuir, você faz o T invertido. Aqui, o que aconteceu? Não cicatrizou. Tá? Isso é muito comum acontecer quando o paciente não faz o repouso adequado pós-cirurgia. Tá? Condições de asepsia, não tomar o remédio, não fazer os tratamentos direito, tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas o mais comum de fazer decência desse tipo, tá? Decência de sutura, é quando a paciente não faz um repouso adequado, porque vai mexer no braço, em vez de ficar com o braço quietinho ali, na recomendação do plástico, não sei se dá para ver, a paciente tem que dormir, inclusive, com um travesseiro em triângulo, com as costas inclinadas, aí continua se movimentando, as linhas de tensão vão aumentar, o ponto abre. Tá? O ponto abre e muitas vezes abre a ponto de não ter como fechar. Tá? É o caso daquele famoso médico daqui de Campo Grande, que tem mais de 400 casos de processo contra ele por plásticas mal feitas, em que grande parte delas, o que era? Eram feitas em pacientes que não tinham condições de ter um pós-operatório adequado. Ele fazia barato, não sei da parte técnica se ele fazia direito ou não, mas a paciente operava, saía hoje e amanhã ia voltar a trabalhar. Tá? Aí abria, e aí isso aí, a hora de cicatrizar, a gente vai formar um processo horrível. Aí a mama vai ficar assim, né? Um mamilo olhando para 4 horas, outro para 11. Fora o queloide que vai formar ali, não tem como consertar. Aqui na direita, às vezes a pessoa teve uma pancada, pegou em algum lugar, em que arranca um pedaço. E não tem como você aproximar essa borda aqui. Houve uma perda muito grande. Tá? Às vezes é uma lesão por pressão, que a gente vai ver, é uma lesão por algum outro agente, mas quando você tem essa perda, não adianta você pegar o ponto, o fio e esticar aqui, que não vai juntar. Se ficar tensão nessa linha de tração, vai abrir, não fecha. Tá? Então, vai fechar como? Vai fechar por segunda intenção.
Aqui. Antigamente chamava de escara, úlcera por pressão, a gente chama de lesão por pressão, a gente vai ver também. Tá? Não tem como juntar essas bordas. Vai cicatrizar por segunda intenção. E o terceiro tipo, que é uma mistura dos dois, a gente tem, por exemplo, esse pé. Esse pé teve uma lesão, ficou feia a lesão. Essa lesão ela foi tratada, tá? Foi feito curativo o tempo inteiro, até chegar num ponto em que se considerou ela boa para receber um enxerto. Tá? Então, aqui a gente tem esse pé, tá? Foi todo tratado, a lesão foi curada, tecido de granulação, ficou bonitinho, aí pegou lá da batata da perna, tirou um pedaço da pele ali e enxertou. Então, ela teve um primeiro momento que ela cicatrizou por segunda intenção, e um segundo momento que cicatrizou por primeira intenção. A hora que você costura a pele aqui, você vai ter um plano de sutura aqui. E esse plano vai suturar por primeira intenção. Não importa que a pele veio de outro lugar. Ela está se recompondo em cima, fechando por sutura. Então, é um fechamento por terceira intenção. Inicialmente por segunda, depois por primeira. Tá? Tem livros, tem escolas que não usam isso. Eles preferem falar que houve um momento por segunda e um momento por primeira depois. Aí, ó, a imagem. Professor, não entendi. Aqui, ó, você teve uma lesão, não sei o que foi, pode ter sido um acidente, alguma coisa aí. E o que aconteceu com essa lesão? Teve perda de tecido. Tá? Essa perda de tecido não tem como você pegar, passar um ponto aqui e juntar com o outro lado. Não dá para fazer isso aqui. Então, o que foi feito? Deixou-se cicatrizar o máximo possível por segunda intenção. Tá? A gente vai ver que a ferida tem outros aspectos. Tá? Então, o tecido de granulação, você tem tecido necrótico ali, não. Então, quando essa ferida ficou num bom aspecto e se viu que o tecido já estava em condições de receber um enxerto, aí é o plástico que vai determinar quando que isso pode ser feito ou não. A gente tem alguns parâmetros que a gente vai estudar hoje. Foi tirado um pedaço de pele de outro lugar, foi feito um retalho. Esse retalho foi costurado aqui em cima. Esse tecido costurado, ele cicatriza por primeira intenção. Tá? Então, houve uma primeira cicatrização. Houve um primeiro momento em que se cicatrizou por segunda intenção e um segundo momento que se cicatrizou por primeira. Mas sempre tem que ser primeiro a segunda intenção e depois a primeira? Ou pode ser o contrário? Por exemplo, tem um paciente que ele fez uma cirurgia. Aí ele fez esforço físico, o ponto abriu, e ele demorou demais para ir para o hospital. Aí eu não tenho como fechar de novo por sutura. Isso também não seria uma terceira intenção? Mas seria da mesma forma que essa, fechar primeiro por segunda e depois por primeira. Isso se der para fechar por segunda. Se você tem como fechar por primeira, não tem por que fechar por segunda depois. Se você já consegue juntar as bordas, para que vai fechar por segunda depois? Não, por exemplo, eu fiz uma cirurgia e eu suturei. Aí o ponto abriu e o paciente não voltou na hora. Aí quando ele chega lá, já está um negócio todo infectado e eu não consigo mais fechar o ponto. Seria o contrário. Primeiro uma primeira intenção e daí depois uma segunda. Tipo essa daí. Então, essa daí teve áreas de primeira, mas a área que ficou aberta vai fechar por segunda. Então é terceira intenção nesse caso. Não, porque o que você tem aí é uma cirurgia que teve uma decência de sutura. Era para fechar tudo por primeira. Não tinha programação para fechar por terceira ali. Esse pé, inicialmente, nunca houve a intenção de fechar por primeira ali. Porque teve perda de tecido. A intenção era fechar por segunda até onde desce e depois fazer um enxerto. Tá, então a terceira vai ser sempre a segunda e depois a primeira. Sim, porque se você conseguir fazer a primeira, isso daqui não houve intenção de você deixar aberto para depois juntar. Tanto que isso aqui não foi feito em enxerto. Esses buraquinhos abertos aqui foi criando tecido de dentro para fora e formou uma cicatriz grande aí. Fechou por segunda intenção. Algumas áreas o organismo conseguiu fechar por primeira, algumas ele não conseguiu. Essas que ele não fechou por primeira, ele sozinho vai fechar. Aqui não. Aqui foi feito um enxerto.
a área do enxerto é por primeira intenção. Tem sutura aqui, ó, sutura, enxerto e retalho vai ser sempre primeira intenção. Entendi, obrigada. Episiotomia, às vezes acontece isso também. Às vezes a paciente tem uma laceração, faz o ponto, só que aí o ponto abre, tá? É uma região normalmente limpa, mas ela está aberta, está exposta, né? Ela não é infectada, na verdade, ela vai estar suja ali, ela não está contaminada, não vai estar infectada. Às vezes o trabalho de parto é muito longo, a paciente é desproteinizada e abre tudo ali. E aí, quando abre, você vai tentar fechar o máximo possível por segunda. Muitas pacientes fecham. Algumas até ficam algumas cicatrizes grandes, tudo. Tem toda essa discussão de violência obstétrica hoje em dia aí, que então, não vou entrar nos detalhes, mas tem os limites até onde isso é cabível ou não. Às vezes, você tem condições, dependendo do tamanho que ficou, tá? Mas isso é uma conduta até mais plástica, estética do que fisiológica. De você pegar essa borda, abrir um pouquinho ali para ficar com essa ferida viva, que a gente chama, né? Que é poder... para ela poder ter condições de fechar por primeira, e aí você vai lá e dá uma aproximada nessa borda aí. Tá? Mas é o mesmo esquema. A ideia aqui não é enxertar. A ideia aqui é que você tenha uma lesão, uma ferida por primeira intenção, sempre. Tá? Vai ser desculpa, por primeira intenção. Aqui é o esquema. Esqueminha clássico do desenho. Tá? Na primária, você consegue juntar as bordas e praticamente não tem tecido novo nenhum. Tá? Você juntou as bordinhas aqui, ele vai colar. Você consegue aproximar. Na secundária, não. Por segunda intenção. Está muito distante, ela abriu. Não tem técnica que dê para fechar ali. Então, você vai cuidar dessa ferida, vai fazer o curativo, vai fazer as limpezas e vai deixar que essas bordas criem todo esse tecido aqui para que feche o local. Então, na primeira, normalmente, às vezes fica só uma marquinha ali, né? Às vezes, dependendo da pele da pessoa, nem marquinha fica. A segunda, normalmente, vai ficar uma área de cicatriz extensa, visível macroscopicamente ali. Ivan, essa cicatrização, esse tipo de fechamento, seja ela primária ou secundária, só vale para pele ou também vale para osso, por exemplo? Você fez um enxerto lá, ela se caracteriza como cicatrização secundária também ou não? Não, a de osso é diferente. Enxerto ósseo é outra história. Eu não sei como é que eles padronizam ou não. Essa cicatrização nossa, ela inclusive, a gente utiliza esse termo para lesões de pele, né? Lesões, feridas que se comunicam com o exterior. Osso, não tenho ideia como é que eles classificam. Porque mesmo enxerto, né? Não sei, porque fratura, não sei como é que funciona a classificação. Mas boa para perguntar para o Bruno essa. Da HM, essa semana. Tá bom. É porque eu vi essa foto da cicatrização secundária, e eu fiz, né, enxerto no osso. E é igualzinha a cicatrização secundária do enxerto, que o processo de ossificação é muito parecido. Aí eu achei que fosse igual. É parecido mesmo. Só que eu não sei se usa esse termo. Porque, por causa do enxerto, eu não sei a terminologia que eles usam na ortopedia. Lá. Ortopedista é bem simples, né? Deve ser colado grau 1, colado grau 2, não sei, eu estou brincando. Tem que perguntar para o Bruno lá, mas não sei como é que funciona, não. Mas o aspecto parece mesmo, lembra mesmo. Até aqui, com relação ao tipo de fechamento, tudo bem, gente? Sim. Sim? Então vamos lá. Sim. Com relação à forma como essa cicatrização ela acontece, existe todo um processo
um processo histológico, que a gente não vai estar discutindo, vocês vão ver bem com a Marcinha, tá? Isso daí é extremamente importante. Deixa eu só, desculpa um segundo, que não é a Márcia. A Márcia acho que está aí, né? Tem toda uma sistematização, tem um processo. Para a gente vai interessar o aspecto macroscópico. Tá? E nós temos três fases clássicas. Vocês já conhecem algumas, tá? A gente vai recordar da HM, vocês vão se lembrar. E isso é muito importante. Vocês vão lembrar, que não sei se foi a Sueli ou foi a Maria Rita que deu para vocês, mas normalmente na discussão era dito: se a cirurgia é limpa, faz de dentro para fora, se é contaminada, faz de fora para dentro, blá, blá, blá. Então tem uma série de formas que a gente precisa saber identificar para saber como é que vai fazer. Vocês não vão fazer, na maioria das vezes, o curativo. Pode ser que façam, às vezes, quem vai morar no interior, ou locais, ou às vezes médico da família, que às vezes, normalmente quem está habilitado a fazer, porque faz o tempo inteiro, é a enfermeira. Mas às vezes vocês vão estar realizando parte desses curativos. Então é importante saber identificar que fase que está, porque a fase vai determinar o que vocês vão fazer. E para saber como é que está a evolução também, né? Às vezes você tem um aspecto hoje, amanhã depois tem outro aspecto, você fala: puta, eu acho que está piorando, vou ter que, sei lá, entrar com antibiótico, vou ter que fazer alguma outra coisa aí. Tá? Então nos interessa essa coluninha da direita aqui para agora, que são os aspectos macroscópicos da cicatrização. Tá? O primeiro é aquele clássico, né? O primeiro é a fase inflamatória, né? Dedinho cortado ali. Tá? Tem uma série de reações que tem que acontecer nesse momento para parar o sangramento. Você pega um hemofílico, por exemplo, ele com um cortezinho desse no espinho, ele pode ter problemas aí de choque hemorrágico por não ter esse processo todo. Então você vai ter toda aquela mobilização de macrófago, de bababá, citoquina, etc., para poder parar inicialmente o sangramento. Então a primeira fase é para parar. E a partir daí, a gente vai ter as fases posteriores, né? Aqui para a gente é sempre, chama às vezes mais atenção, né? Que às vezes assusta muito os iniciantes e a família, é a segunda fase, que é aquela fase proliferativa, que a gente tem como característico tecido de granulação. Tá? Que é aquela que a gente vai ver os aspectos de complicação. Esse aspecto, aqui a gente tem o quê? A gente tem, não dá para saber exatamente qual foi o tipo de mecanismo que aconteceu aqui, mas a gente tem uma lesão em que vai cicatrizar por segunda intenção, essa borda não tem como juntar, e ela está toda vermelhinha, parece uma cor de framboesa, né, para ser mais exato aqui. Para quem está acompanhando esse paciente, a gente não tem antes como é que estava, mas é um aspecto bom. Esse aspecto vivo, vermelho, significa que tem... não vi como é que estava antes, mas ele deve ter uma boa evolução. Tá? A gente fala que o tecido está vivo. Tá? Então, às vezes, numa cicatrização por segunda intenção, como ela colocou, acho que foi a Monique, às vezes, em vez de você fazer um enxerto, você pode cortar ali, dependendo do local, tem uma série de questões. E deixar, na episiotomia, eu já vi fazer muito isso. Chegou perto ali a borda, ela cicatrizou por segunda intenção, mas ficou um buraquinho ali, ficou feio, tá próximo da vulva, vai incomodar a paciente. Então, às vezes, você pode cortar você mesmo o tecido ali. Esse tecido tem que ficar vivo, tem que estar sangrando, e aí você consegue até fazer uma nova sutura por primeira intenção. Tá? Mas o tecido vermelho significa que esse tecido normalmente ele está vivo. Ele significa que o organismo está trabalhando para que ele cicatrize. Então, essa fase, quando olhar para aqui, com relação à fase no processo cicatricial, é uma fase de granulação. Tá? Qual é o tipo de tecido? É outra coisa. Qual é o tipo de secreção? É outra. Mas com relação à fase do processo, estamos na fase proliferativa. Tecido característico dessa fase, tecido de granulação. E aqui mesma coisa, olha esse pé. Alguém que olha para um pé desse, tá? Esse é um pé que tem uma evolução já grande, um pé que estava bem pior do que está aí, tá?
Quem está acompanhando, a hora que vai trocar o curativo, olha para esse pé e fala, cara, esse pé tá lindo, tá evoluindo super bem, vai se recuperar. Vai ficar uma cicatriz? Vai. A gente tem algumas áreas aqui perto do calcanhar que já estão cicatrizadas, algumas áreas aqui mais para cima, mas o aspecto tá bom, porque ele vai evoluir. Esse aqui também, ó, tem várias áreas, aqui tem um tecido de granulação aqui no meio, tá nessa fase de recuperação do tecido, e a gente pode ver que tem várias áreas cor de rosinha aqui, em que são áreas da terceira fase, que é essa fase de maturação, que é a fase de remodelação. Então, aqui a gente já não vê tanto uma borda, tanto um limite como a gente vê aqui. Aqui a gente consegue ver bem o limite, aqui também, aqui também. Aqui a gente já não consegue ver tanto o limite, mas a gente consegue ver que já tem áreas mais rosadas aqui. Se alguém te mostrar essa lesão sem saber do histórico, a gente até pode confundir, pode até achar que houve uma contusão aí, pode haver uma queimadura, a gente não sabe. Mas se disser que estava, se você mostrar uma foto assim antes e a foto assim agora, você vai falar, nossa, você tem um processo de cicatrização já numa fase de maturação. O tecido já remodelou completamente. Tá? Então, a gente tem, no processo cicatricial, essas 3 fases bem características. A fase de inflamação, que é a fase inflamatória inicial. A segunda fase, que é a proliferativa, que é caracterizada principalmente porque tem tecido de granulação. E a última fase de maturação, que é a fase de remodelação, que a gente já tem o tecido quase igual ao tecido normal que estava em volta ali. Beleza aí? Tranquilo, professor. Certo. Pronto. Então, essa parte aqui, eu vou mandar depois para vocês esse material também, tá? Quem quiser rever as imagens depois. Olha aqui, isso daqui foi uma cesárea, inclusive da irmã da enfermeira que dava aula comigo de HM lá na UEMS. Foi feito um ponto mal feito pelo cirurgião, bem mal feito, estava horrível o aspecto, falta de cuidado. Lá foi iatrogênio, foi falta de técnica mesmo. Ela teve uma decência. A decência, o que é? Desgrudou, soltou o fio. A cicatrização não, porque o fio ele serve para aproximar, ele não é para amarrar, que nem você pega uma corda e amarra. Ele é para só juntar a borda para auxiliar essa borda a se colar. Quem vai se colar é a borda, o fio ele só auxilia. Tanto que o fio tem que tirar. Você chega ali com uma semana, 10 dias, a ferida não fechou, você tem que tirar o fio de lá. É muito comum chegar, às vezes, em posto de saúde, em pronto-socorro, 2, 3 semanas de evolução, tá aquela coisa feia, tá secretando e ninguém tira aquele ponto. Tem que tirar o ponto. Tá? É 7 a 10 dias no máximo. Se não fechou, tem que tirar o ponto, vai fechar por segunda intenção. Então, dela aconteceu isso e aí fechou por segunda intenção. Tá? Vários lugares fecharam por primeira, mas a gente consegue ver alguns buraquinhos aqui, que é onde ficou aberto, que fechou por segunda intenção. Tá? Mas o tecido aqui já é completamente cicatricial. Tá? Vai ficar um pouquinho mais aberto, mas isso aqui depois, com uma cirurgia plástica, provavelmente ela vai corrigir. Tá? A gente vê outro tecido em fase cicatricial aqui, né? Não vou só para a gente discutir, mas tem aqui estrias, né? Estrias, houve lesão de colágeno aqui, elas estão clarinhas aqui, mas o tecido está cicatrizando também. Mas eu coloquei aqui para mostrar essa cesárea, que não é incomum. Aqui a gente tem um queimado, aqui tem áreas, aqui tem um retalho aqui, né? Esse retalho está cicatrizando por primeira, está com uma cor diferente, e várias das áreas aqui já estão em processo cicatricial. A gente tem aqui no meio um grande tecido de granulação, tá? A gente já tem uma fase aqui de recuperação ainda. Mas aqui a gente já tem misturado, né? Mas tem bastante tecido de cicatrização nessa fase aqui. Esse retalho seria um enxerto? Eu não entendi. Tem um enxerto aqui, tem um pedaço aqui que foi enxertado. Ah, tá. Pelo aspecto aqui, não sei se não pegou e abriu depois, mas não importa. Eu só coloquei essa imagem aqui para vocês verem como é que fica o enxerto aqui. A cicatrização do enxerto com essa parte de baixo aqui pegou bem. Tá? Só para ilustrar mesmo.
Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, bom, isso a gente já falou um pouco, isso daqui vocês já viram essa discussão na HM, tá? O tipo de tecido, eu estava pensando na nossa questão, mas o tipo de tecido é importante, porque dependendo do tipo do tecido, a gente vai ter que tomar um tipo de conduta diferente. Normalmente, tecido epitelial, a gente não faz mais nada. Deixa lá, está cicatrizando. Tá, o de granulação, se ele estiver limpo e seco, tá, o tipo de curativo a gente já vai... Tá, não se preocupe, gente, com o tipo de curativo, tá, porque eu não vou cobrar de vocês tipo de curativo, não é do morfo. Tá? Vocês vão ter aonde isso vai ser cobrado. Nas HMs, HM5, HM6, vai ter habilidades cirúrgicas, vocês vão ver tudo isso de novo. Tá? Mas vocês vão ver com a técnica direitinho, com a visão do cirurgião. Tá? Mas só adiantando, a granulação normalmente, se está limpinho, está sequinho, você vai deixar aberto, é igual aquele pé. Esse pé aqui, normalmente, não vai botar nada em cima, tá? Geralmente está no hospital, vai ficar sequinho ali, tudo, mas ele normalmente vai cicatrizar sem você fazer muita coisa ali. E quando tem a gente tem esse facelo, né? Pode ter um pouco de fibrose ainda aqui. Vocês vão ver que tinha que remover tudo, que a gente vai discutir um pouco mais para frente aí. Tá? Mas esses normalmente são os tipos de tecido que a gente tem no aspecto macroscópico das feridas quando a gente vai abordar. Tá? Lembrando mais uma vez, a gente não vai fazer a maioria dos curativos, mas a gente tem que saber indicar. Chegar para a enfermeira e falar, olha, aqui precisa fazer um curativo do tipo tal, curativo contaminado, não contaminado, aberto, fechado, blá, blá, blá. Vai antibiótico, vai pomada ou não, tantas vezes por dia. A indicação é médica, é a gente que tem que orientar qual é o tipo de curativo. Pro, posso? Sumiu, estava falando, sumiu o áudio, não sei o que estava no áudio. Oi? Eu não ouvi o que você falou. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu souber responder, não pode fazer. Tipo, tem chance, depois de muito tempo, tipo, anos, assim, que foi feita uma cirurgia com tantos pontos internamente como externamente, tipo, um ponto que tá interno, ele aparecer, sabe? Ele sair. Pode. Na verdade, não o que acaba acontecendo, isso não é incomum. O fio, os fios usados de sutura, tem fios sintéticos e fios orgânicos. É muito comum usar ainda em alguns lugares fio orgânico, que são os catigu cromado, catigu simples, ele é feito de tripa de carneiro. Então, às vezes, ele provoca uma reação inflamatória, ele forma um corpo um tecido de granulação em volta dele, e aí o organismo, com o tempo, vai organizando e vai botar ele para fora. É como se fosse uma farpa. Se uma farpa de madeira, um espinho entra no teu corpo, o organismo vai mandar para fora. Ele vai organizar, vai formar vai ficar que nem tipo uma espinhazinha, e aí com o tempo vai mandar para fora. Mesmo algum ponto que você olhe e não veja nada por cima, um ponto de aponeurose, às vezes, bem profundo de subcutâneo, que é o mais comum, pode eliminar depois de algum tempo. Eu já tive paciente em que fez reação de corpo estranho com um fio Vicryl, que é um fio top. É raro, mas ela deu azar. Foi um ponto só, mas foi exteriorizar depois de quase um ano. Aí ele vai saindo, forma um buraquinho, às vezes fica saindo líquido seroso ali. Você pode até explorar ali, abrir. Geralmente você até pega um pontinho ali. Você tira e fecha ali por primeira mesmo, muitas vezes, e ele cicatriza. Mas não é incomum, não. Mas não necessariamente vai ter um processo inflamatório externamente, né? Exatamente. Você faz uma cesárea. A cesárea tem várias camadas que você vai abrir. Você abre lá pele, subcutânea, aponeurose, músculo, útero, peritônio. Você pega umas vezes de aponeurose. E aí você não olha. Por cima não vê nada. De repente, do nada, um dia aparece igual uma espinha. A pele está lisa, bonitinha, aparece tipo uma espinha ali. Geralmente é próximo à incisão. E o aspecto é muito claro. Você palpa, você sente aquela bolinha. É típico de reação de granulação de corpo estranho por fio de sutura. Óbvio, tem que ter tido uma cirurgia antes também para justificar, né? Ah, tá bom. Obrigada. Vocês vão até ver,
eu tenho alguns lugares em que eu não gosto muito de estágio. E eu, por exemplo, não gosto muito dos estágios na Cândido Mariano. Eu já conhecia a fama de lá desde quando eu morava em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, o pessoal da Cândido Mariano fazia ponto na pele com um fio de algodão. Parece aqueles fios usados em saco de estopa, gente. E era um ponto ancorado contínuo, que é um negócio que a última vez que eu vi fazer foi em medicina veterinária, há uns 40 anos atrás. Acho que nem no Discovery Animal Planet lá, os caras faziam uma coisa tão porca que nem aquilo lá. E só se parou de usar fio ruim lá faz pouco tempo. E com o SUS ainda eles usam. Eles usam o Catigu ainda para uma série de fios, que é um fio barato, né? É baixo custo, mas que tem um alto grau de reação inflamatória. Isso aqui só para a gente mostrar. A gente tem uma incisão aqui embaixo. Ó. Que fase que é essa aqui? É a fase inflamatória, né? Tal corte aqui que foi recente. Uma cicatriz, provavelmente incisa, né? Do tipo, não sei qual foi o objeto, superficial, em que isso aqui não vai nem ter que dar ponto, né? Lavou, mas está numa fase inicial, uma fase inflamatória, tem bastante sangue, tem coágulo, não foi nem limpo isso daqui. Aqui na esquerda já está numa fase já de recuperação, uma fase que tem tecido de granulação aqui. Já tem um pouquinho de cicatrização na borda, algumas áreas um pouco mais avermelhadas com um pouco mais de tecido vivo, algumas com um pouco mais de tecido fibrótico. Sempre é assim, é sempre heterogêneo, mas o aspecto está muito bom. E aqui temos duas já em fase final de reparação. Aqui à esquerda é o saco, provavelmente foi uma região de uma úlcera por pressão, né? Não sei quem foi o infeliz que botou esse esparadrapo com essa identificação na bunda do paciente, é horrível isso aqui, tá? Mas já coloquei para mostrar que isso aqui foi de extremo mau gosto, mal feito. Então você põe isso em cima do curativo, você não vai botar isso aqui. Mas às vezes a gente vê essas barbaridades. E aqui a gente tinha uma incisão, pelo aspecto fechou por segunda intenção, porque a gente vê aqui ó, que as bordas estão separadas. Tá? Então as duas aqui. Isso é comum, gente. Às vezes o cara está lá na fazenda, no interior, ou mesmo o cara quer esconder, foi pular cerca, foi brincar, e quantas vezes que eu já me ralei, cortou ali, falei, cara, eu vou ficar quieto, senão eu vou chegar em casa e vou apanhar mais ainda. Aí botava o pano lá, segurava, esperava um tempão até cicatrizar, escondia ali e ficava com esse aspecto aqui. Você vê que a borda ficou um pouco mais longe aqui. Tá? Mas é uma fase já de recuperação. Essa cicatrização, gente, esse aspecto aqui, tá bom ou tá ruim? Alguém aí? Eu acho que tá bom, porque não tá inflamado, não tá com pus, não tá com tecido necrótico e aparentemente já tá voltando até com pelo ali na proximidade. Então eu diria que já estaria na última fase. Alguém concorda, alguém discorda? Alguma opinião diferente? Mas tá hipertrófico, não tá, professor? Ó, o aspecto tá bom mesmo, é isso mesmo. A gente tem aqui o que foi feito. Não dá para saber se é uma incisão controlada ou não, se foi cirúrgica ou se foi de um acidente. Mas foi incisa com certeza. Cicatrizou por primeira intenção, a borda está juntinha uma da outra, e a gente vê as marquinhas dos pontos aqui. Tá? Então isso daqui já é uma lesão até antiga, tá? Que já deve ter algum tempo de evolução. Está um pouquinho vermelho ainda, por isso que eu acho que realmente ela está já na fase final de maturação mesmo. Mas isso daqui não está hipertrófico, eu não diria que é hipertrófico, não. Óbvio, está diferente da pele, está com muita aproximação essa imagem, ela está bem próxima. Mas esse tecido aqui no meio é o tecido de reparação que ficou de uma borda para outra. Tá? Ela fica um pouquinho elevada. Que quando falo hipertrófico, para mim vem um aspecto sempre daquele processo já patológico, que é o que é lógico que eu vou mostrar para vocês. Agora, tem paciente que não fica nada, tem paciente que fica muito.
Por exemplo, aqui, o aspecto é bom ou é ruim? É bom. Não tá uma cicatriz linda, né? Mas tá bom. Tá na fase final também. Mas parece que tá um pouquinho em alto relevo, não parece? É perfeito foi a Monique que falou antes, é que eu estou sem ver os nomes aqui. A descrição exata é essa mesmo. A gente, quando pensa o aspecto, tá boa essa cicatriz ou não está? A gente tem que pensar no ponto de vista clínico dela. Essa cicatriz está ótima, ela está perfeita. A borda juntou certinho, não teve perda de tecido, ela está excelente. Esteticamente ela está boa? Esteticamente não. Mas aí é outra questão. A plástica é outra história. Quando vocês vão fazer vocês têm um paciente para operar, principalmente se é uma emergência, uma cesárea, teoricamente, é uma cirurgia de emergência, não é uma cirurgia eletiva. Às vezes, eletiva, se a paciente já tem duas, ou tem uma contraindicação. Mas, normalmente, a gente tem que pensar primeiro na qualidade clínica daquilo que está fazendo. Eu não sei quais foram as condições dessa cirurgia, parece uma cesárea, mas eu não fazia tão alta. É uma cirurgia que o biquíni vai aparecer, tá? Ela tá de roupa aqui, de calcinha, tá aparecendo. Eu normalmente operava bem mais baixo aqui, ó. Os pelos estão terminando aqui. Eu fazia menor e mais baixa aqui. Tá? Não sei quais foram as condições que levaram a fazer essa cirurgia. Pode ser nem que seja cesárea, tá? Agora, tem duas questões aí. Clinicamente, ela tá perfeita, tá ótima. Esteticamente, ela poderia estar de outra forma. E aí a gente vai avaliar isso como? A gente vai ter que avaliar qual foi a indicação, o porquê, e tem a paciente também. Então, tem gente em que se machuca e não fica marca nenhuma. Tem gente que com uma espetadinha de agulha fica aquela marca de cicatriz em cima. Isso daí vem da onde? Isso aí vem do DNA. Então, tem gente que tem a pele boa que não fica nada. Tem gente que com pequenos cortezinhos forma verdadeiros queloides. Então, isso como é que vai saber? Você vai ter que saber da sua história pessoal. Quando você vai operar uma paciente, se ela nunca teve nenhum corte, nunca se machucou, ela tem que saber que pode ser que ela fique com uma cicatriz de um aspecto igual a esse. Tá? Você vai tomar o cuidado, dentro do possível, o cuidado para que esteticamente não comprometa muito. Mas a estética ela é secundária. A paciente tem que estar viva para pensar na estética primeiro. Tá? Então, do ponto de vista clínico, ela está excelente. Do estético, ela poderia estar melhor, mas é o que eu falei. A gente não sabe como que essa paciente cicatriza normalmente os seus tecidos e da abordagem cirúrgica como é que foi. Eu acho que o cirurgião foi bem cuidadoso, do ponto de vista do cuidado pré, intra e pós-operatório de ferida, porque ela ficou bem coladinha. Tá? As bordas estão juntas, praticamente não tem muito tecido ali. Eu acho que essa coloração mais clara e a quantidade de tecido é própria da paciente mesmo. Isso daqui, alguém já viu algo do tipo? No ombro dela aqui? Isso aí é segunda intenção. Ela... Vegetação, parece. Parece. Isso daqui, quando você olha para o próprio rosto dela, se uma paciente com esse rosto vem operar com você, você já tem toda uma série de informações ali de como essa cicatrização se processa na paciente. Tá? Isso daqui é tecido de cicatrização. Mas, naquela fase final, na terceira fase ali, que é a fase final da cicatrização, quando você vai ter a proliferação ali, a reparação do tecido, teve algum problema. Algum problema tem essa pessoa em que essa última fase o tecido perde o controle. E o que ele faz? Ele começa a fazer uma hipercicatrização. Tá? Isso chama queloide. Tem pessoas que têm tendências naturais a formar queloide. Tá? Então, o queloide ele não é uma hipertrofia, ela é uma falha na última fase do processo de cicatrização. Tá? Aqui houve uma pequena hipertrofia na linha central média, onde é para formar a cicatrização. Ela poderia ter ficado mais fininha, que nem essa daqui, mas ela teve uma leve hipertrofia. Aqui não, aqui já é um processo fora do fisiológico. Tá? Isso daqui, para quem não é incomum, é uma pessoa que adora botar alargador aí, é muito comum fazer.
queloide por causa de piercing ou alargador. Tá? Isso aqui vai fazer o que com isso daí? Só o plástico para poder responder direito. Porque se você tirar esse tecido aqui, não é como... É diferente de você arrancar alguma coisa que cresceu por cima. Estou pensando em uma metáfora, não estou conseguindo lembrar aqui. Mas se você... Não tem como... Isso aqui não é algo que grudou ali em cima. E aí você tira, continua a orelha por baixo. Isso aqui já é o tecido da orelha aqui de baixo, todo. Então, a hora que você arrancar isso aqui, vai ficar um buraco. Vai perder o lóbulo inteiro aqui. Tá? E aí, o que pode acontecer? Provavelmente, essa pessoa tem uma tendência a formar queloide e vai formar outro no lugar. Tá? A expectativa é que forme outro queloide aí. Então, tem que tomar muito cuidado, porque forma. É muito comum. Tá? Vou voltar aqui. Piercing no umbigo. Aí, aquela lesão, aquele buraquinho que vai ficar do piercing, ele não vai cicatrizar mais. Isso na cesárea, às vezes, a barriga vai crescer, fica uma cicatriz não muito bonita ali. Tem que fazer? Não. Às vezes, uma abdominoplastia, recuperar tudo, mas também não vai recuperar. Piercing na boca, piercing no nariz, tem lesões em que não vão mais recuperar. Vai ficar marquinha, às vezes o nariz fica um pontinho. Agora, se for uma tendência a formar queloide, é um grande problema. Essa mão, por exemplo, eu não sei o que houve antes, se foi um machucado ou uma queimadura, uma lesão, mas olha a placa que formou aqui. Isso daqui está causando dificuldade em movimentar. Esse indivíduo tem perda de movimentação do membro. Se você arrancar esse tecido aqui, tá, ele não está colado, não é que nem um bicho que veio e grudou ali, você vai tirar o bicho por baixo da pele. Isso aqui é a pele. A hora que você arrancar isso aqui, vai ter um buraco por baixo. Aí você vai falar, pô, tira e deixa cicatrizar por segunda intenção. Vai formar outro queloide em cima. Tá? Como vai resolver isso daí? Normalmente não tem muito conserto, não. Hoje em dia tem medicamentos, imunossupressores, tem pomadas, tanto que quem tem tendência e vai querer fazer tipo uma cesárea, tem uma pomadinha que você vai ter que passar, custa bem caro, você vai ter que passar em cima ali, é só paciente privado, sistema privado, que pode ajudar a melhorar, mas normalmente não tem como recuperar. Tá? O importante é vocês entenderem que isso daqui não é um bicho grudado ali. Isso aqui é a pele que assumiu esse aspecto. Tá? Mas isso é uma falha da cicatrização. Tipos de exudato. Quase acabando. Importantíssimo identificar. Tá? A gente tem, no extremo, o exudato seroso. O exudato seroso é aquela babinha que sai do nariz do bebezinho, sabe? O catarrinho. A criancinha bonitinha, tá aquela meleca clarinha saindo do nariz. Aquilo é o exudato seroso. Ele é branco, transparente, pode estar levemente amarelado. No outro extremo, é o purulento. Purulento, vocês entenderem o que é um aspecto purulento, abre uma lata de leite condensado. Aquilo é exatamente o aspecto purulento. Tá? A diferença é que o cheiro e o gosto vão ser diferentes se vocês resolverem provar. Mas o aspecto purulento, o odor, você já sabe na sala, ainda mais se estiver contaminado por anaeróbio ali. Tá? Então, no extremo purulento, no outro seroso. No meio deles, o hemático. Hemático, o próprio nome já diz, tem sangue. Tá? E aí, a gente tem os borderline. O borderline do seroso para o hemático é o sério hemático. E o borderline do hemático para o purulento é o pio hemático. Tá? Então, isso mostra para a gente o quê? O seroso, a princípio, é uma lesão limpa, uma lesão que não está contaminada, pode ser já uma lesão em fase final, uma lesão, às vezes, essa do fio que deu rejeição pode ter uma secreção serosa também. Tá? Então, ela é muito tranquila, a gente não se preocupa. Nessas daqui de aspecto já com tecido de granulação, elas vão evoluir, né? Tecido de granulação, aqui tecido de granulação. Então, a gente tem que ver qual é o aspecto do exudato que tem ali. Quando o exudato ele é vermelho vivo, é porque pode ser que tenha fluxo de sangue, pode ser que tenha ficado algum vaso a fechar, mas tudo vai depender da evolução também. Tá? Se você tinha um aspecto seroso ou sério hemático, ele está hemático, algum vaso começou a sangrar mais do que devia ali.
Tá? Se você tem o pio hemático e ele está caminhando para o hemático, pode ser uma melhora. Tá? Mas o tipo de curativo vai depender dessa identificação aí. Tá? A gente quer que fique disseroso para que não tenha nada. Às vezes, um corpo estranho vai ficar mantendo uma secreção serosa por muito tempo também, vai ficar uma lesão crônica. Tá? Mas a gente sabe que, se não tiver pus, ela não tem uma contaminação. Se tiver pus, esse paciente tem que entrar com uma medicação auxiliar, vai ter que entrar com antibiótico provavelmente aí. Se ela estava hemática ontem, no domingo, aí ontem você examinou, estava piohemático, e hoje ela está purulenta, vai ter que fazer cultura, trocar um antibiótico, vai ter que ter uma outra abordagem, porque você está perdendo essa lesão. Com relação ao tipo de exudato da cicatrização até agora, tranquilo? Sim, professor. Tá? Lembra, isso daqui vocês já devem ter visto bastante, é para ter visto pelo menos na HM2. A gente tem 3 tipos de tecido aqui, basicamente. Tá? E o que caracteriza eles, antes de tudo, a inspeção macroscópica, é a coloração, né? A gente tem um tecido vermelho aqui, quase rosa, né? Mais vermelho na bordinha. Aqui a gente tem um tecido vermelho misturado com amarelo. E aqui a gente tem um tecido ocre, preto. Parece quando faz o teste de Schiller no colo do útero, que você passa o iodo e ele fica com essa cor de ocre para preto. Então, basicamente, a gente tem 3 tipos de tecido aqui. A gente tem aquele tecido já de granulação, tem o cicatricial, na verdade, né? Mas a gente tem um tecido de granulação misturado com um tecido amarelado. Alguém sabe qual é o nome desse tecido amarelado? Alguém aí? Não é o purulento? Purulento é o tipo de exudato. Vai ser o fibrinoso? A gente tem fibrinoso junto aqui. O fibrinoso tá esse um pouco mais avermelhado por baixo aqui. Esse amarelo, gente, é o esfacelo. Lembra da HM? É o esfacelo. O esfacelo, o que ele é? Ele é uma necrose. Tanto que tem vários livros que falam em necrose mole e necrose dura. Então, o esfacelo é essa necrose mole. Tá? O tecido fibrinoso, quando você lavar, você vai ver que ele vai estar o vermelho com um pouco de amarelo. O fibrinoso ele tem mais aspecto de cicatricial do que esse aspecto purulento. Onde tem o exudato purulento, a princípio, mas pode ter, na verdade, né? Mas isso daqui é esfacelo, que é a necrose mole. Isso daqui você vai ter que lavar, vai ter que tirar todo ele, porque ele está atrapalhando o processo de cicatrização. Esse preto que está aqui é necrose. Esse daqui é a seca. Essa tem que tirar de qualquer jeito mesmo. Esse tecido aqui está morto. Ele não vai estar ajudando em nada. Então, quando você pega uma lesão por pressão, por exemplo, a hora que você olha para essa lesão, ela te dá várias informações, tá? Lembrando sempre que tem que saber a evolução, né? Se você tem uma lesão que estava da cor da pele e está assim, está piorando, óbvio, né? Mas essa lesão que está aqui, ela tem uma evolução favorável. Ela tem aqui em laranja já o tecido em fase de recuperação, de cicatrização. Tá? E aqui no meio, a gente tem muito tecido de granulação. Tá? Então, é uma lesão que não tem exudato purulento. Tá? A gente vê que tem um exudato seroso em algumas partes aqui, um pouco de exudato sanguinolento, mas é uma lesão em que tem o predomínio de tecido de granulação. É uma lesão que está em recuperação. Ela está limpa. Você não vê nem necrose e nem esfacelo. Aqui, não, né? Aqui a gente vê a bordinha certinha aqui, onde já está tendo uma cicatrização, que é onde está em verde aqui. Tá? Em laranja, basicamente, né? Nessa laranja, não sei se está colorido aí. O verde é uma fase de transição entre a granulação e a fase de cicatrização. E aqui no meio é puro esfacelo. Tá? Isso daí é tecido necrótico.
Tá? O tecido necrótico, gente, não confundir com o exudato purulento. Tá? Não necessariamente tem. O exudato purulento que eu falei lembra do leite condensado. Se você apertar e começar a vazar aquele negócio igual leite condensado, é o exudato purulento. Aqui não, é um tecido firme. Ele é tão firme que você, às vezes, para lavar isso aqui, para tirar, tem que anestesiar o paciente, porque senão ele não aguenta de dor. Esse tecido está bem aderido, ele forma que nem uma placa. Tá? Ele parece pus, mas não é. Tá? Pus é exudato, isso daqui é tecido. Tá? É uma necrose mole, chamada mais comumente no serviço de esfacelo. Tá? Isso aqui tem que lavar e tem que tirar. Até para ver o que está por baixo aí, né? Professor, Aqui. Oi. o esfacelo é aquele que quando a gente coloca por exemplo, eu caí de bicicleta um tempo atrás e aí eu tive algumas escoriações e eu passava colagenase, que meu cirurgião plástico receitou para mim. E daí ficava, tipo, quando eu ia sair, eu precisava tampar com esqueci o nome. Com Você vai gases. Isso, com gases. Isso. E aí eu tampava, né, para não ficar pegando na roupa, e na hora de tirar, saía um tecido dessa coloração. Aí eu tinha que ficar passando soro fisiológico e tal, para limpar e retirar. É saudável tirar, né? Tem que tirar esse tecido, não é? Esse tem. Ele tem que ficar assim sempre, ó. Lembre sempre dessas imagens. Uhum. Sempre no tecido de granulação. Desse pro cicatricial. Se tiver esfacelo, esse amarelo, é porque tem necrose. E essa necrose tem que tirar. Senão, por que pode acontecer? Se você não tirar, pode contaminar isso aqui. E aí você tem uma ferida contaminada. Aí vai formar pus, aí é problema. Sim, eu sempre tirava ele com soro fisiológico. Isso, o ideal é esse mesmo. Lava com soro fisiológico, limpa, deixa sequinho. Você pode até deixar aberto. É que se você vai sair, vai botar uma roupa, vai grudar ali, né? Aí tem que proteger. Aí geralmente passa-se uma pomada, normalmente sem antibiótico, só para auxiliar a cicatrização, e põe a gaze por cima para não grudar mesmo. A hora que você for trocar, a mesma coisa, lava tudo de novo. Então tá bom, obrigada. Mas é esfacelo. Aqui, ó. Aqui no laranja já tem granulação. Tá? O tecido está se recuperando. Mas aqui na azul é tecido preto. Preto é necrose. Preto tem que tirar. E a hora que tirar essa necrose, ela vai estar meio misturada com um pouco de esfacelo. A imagem não está muito boa aqui, mas onde está o verde aqui, tem esfacelo por baixo aqui. A hora que tirar essa pelezinha, ele acaba aparecendo. Tem necrose e tem esfacelo. Tudo isso aqui tem que ser tirado. O procedimento chama... Oi? Não tem escara também? Então, o nome dessa ferida era escara, antigamente. Aí o nome mudou para úlcera por pressão e hoje a gente chama de lesão por pressão. Escara é o antigo nome da lesão por pressão. São sinônimos, entendeu? Entendi. Não usa mais. Escara, quem usa é o leigo. A gente não usa mais escara. Tá? Isso aqui tem que ser retirado. Tem que ser feito o debridamento ou desbridamento, o nome mais comum é debridamento, de toda isso daí para aparecer o tecido vivo por baixo. Tem que aparecer o tecido de granulação. Tá? É uma lesão por pressão, sacro é muito comum, paciente acamado, né? Acamado sem cuidado vai ficar dessa forma aí. Que é a nossa próxima discussão, para fechar. Esse conceito é muito importante, gente. Por quê? Porque isso não pode acontecer no hospital. Às vezes o paciente está debilitado demais, ou ele chega já meio estragado de casa, né? Então a gente precisa saber identificar lesões por pressão. A gente tem que saber estadiar. Então são 4 estágios e tem uma quinta situação que a gente não consegue classificar, que eu vou explicar por quê. Tá? Eu vou mostrar as imagens dos 4 estágios, mas é essa a classificação. No primeiro, a pele ela está intacta, ela está avermelhada só, mas não tem perda nenhuma. No segundo estágio, além de ela estar vermelha, ela já vai ter áreas onde ela vai ter perda parcial. Tá?
vai pegar a epiderme, vai pegar a derme ali, mas vocês ainda não vão ter exposição de tecido profundo. Então, assim, a pele está intacta, está vermelha, é uma lesão por pressão estágio 1. Ela está vermelha e tem lesão só da derme, da epiderme, não está profunda ainda, ela é uma lesão estágio 2. Se ela já passou da pele, já está sendo possível visualizar estruturas mais profundas, mas você não consegue ver nem osso, nem tendão, nem músculo, é 3. Agora, se ela é profunda e dá para ver tendão, osso e músculo, é o estágio 4. A não classificada é aquela em que tem tanto esfacelo, tanta necrose por cima, que você, mesmo tentando tirar, não consegue tirar tudo e não consegue saber se dá para ver músculo, osso por baixo ou não. Então, você não consegue dizer se ela é 4 ou será só 3. Então, nesse caso, você define como não classificada. Mas, geralmente, as não classificadas, elas já são profundas. Tá? Nunca você vai ter uma estágio 1 ou 2 não classificada. Ela vai estar, ou é 3 ou é 4. Mas você não tem como definir. Então, você fala, ela é não classificada. Mas na cabeça de quem ouve e de quem fala, tem que ter noção de que ela já está profunda ali. Ó, uma estágio 1. Tá bem vermelho, tá? Mas você vê que a pele está íntegra, não tem lesão em lugar nenhum. Deixou mais tempo, já começa a ter pele, ela começa a descascar, né? Descamar. Então você já começa a ter exposição parcial. É tipo quando faz bolha, e aí estoura a bolha, mais ou menos. Ali você já tem uma lesão em estágio 2. Tá? Isso não pode acontecer no hospital e é muito pouco provável que aconteça. Isso é muito comum acontecer em paciente acamado. Tá? Hoje em dia tem colchões, tem uma série de situações que ajudam a evitar muito isso daí. Mas a gente ainda vê muito em paciente idoso. Paciente idoso é uma das referências de maus tratos, são as lesões por pressão, que acontece muito aqui. As duas são de região sacral, mas ela pode acontecer, por exemplo, no joelho, no cotovelo. Tá? Aqui a 3, tá? Você já viu que perdeu pele, já perdeu toda a camada de proteção da derme. Você não sabe se é músculo ou não ali. Parece uma gelatina ali tudo. Né? Você não consegue identificar. Mas a pele e a epiderme já perdeu-se inteira. Então, esse daqui é uma lesão estágio 3. Quando você consegue, aqui é a mesma coisa, você não consegue definir. Você tem área de cicatrização, está cheio de esfacelo aqui, tem tecido de granulação, tá? Mas a princípio aqui parece que mesmo tirando esses esfacelos, você não consegue ver músculo ainda por baixo. Quando você consegue ver tendão, já consegue ver osso, aí a gente já tem ela no estágio grau 4. Ops, pulei. Achei que tinha outra imagem aí. Tá? Então, a gente precisa saber definir, porque as condutas dependem todas dela. Tá? Aqui já está uma lesão em estágio bem avançado. Tá? Essas imagens foram todas, a maioria delas, pelo menos, a grande maioria, pela Jaqueline, que é essa enfermeira que trabalhava comigo na HM, que ela é chefe de plantão lá do Hospital do Câncer. Então, às vezes o paciente em casa, paciente já em câncer terminal, em cuidados paliativos, é muito comum evoluir para lesão por pressão aí. Tá? Então, é importante saber definir cada estágio desse e saber estadiar. Curativo eu deixei aqui, era para ter tirado. Eu vou até tirar para mandar para vocês. Tá? Isso daqui é só para relembrar, porque vocês já sabem, eu não vou cobrar de vocês, mas lembrar que a gente precisa saber estadiar, precisa saber definir qual tipo de tecido, saber qual tipo de exudato, saber qual que é o tipo de cicatrização que tipo de tecido, qual o tipo de cicatrização e qual tipo de mecanismo que provocou as feridas, para a gente poder saber conduzir. Tá? Conduzir em todos os aspectos, desde a primeira conduta até a conduta, até a evolução. A gente precisa saber orientar o que vai ser feito, se está melhorando, se está piorando, se a gente vai ter que associar alguma terapia, vamos fazer ozônio, vamos fazer chá de osso de cobra, sei lá o que vai fazer para poder melhorar isso daí, e se tem alguma situação em que vai melhorar, mas é a observação macroscópica que vai determinar o tipo de conduta clínica ou cirúrgica. Ok?
Dúvidas?